Abra comigo a tua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2. E nós vamos fazer leitura do versículo de número 7. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, e o versículo de número 7. A Bíblia diz o seguinte: Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, em poucas palavras, eu quero falar algo contigo que talvez para muitos já tenha ficado no esquecimento. Eu ouvi um testemunho hoje de tarde e inclusive está aí no nosso Instagram, Adri Célio Dutra. Eu postei este vídeo há muito tempo já. Teve várias visualizações, muitas pessoas curtindo, que é um testemunho muito abençoado. Quem conta esse testemunho é o pastor Sandro Fontoura. Eu acredito que a maioria dos irmãos já deva ter ouvido este testemunho acerca do nosso irmão Hermano. Conta o testemunho pastor Sandro que quando ele chegou em uma determinada igreja para cuidar desta congregação, cuidar deste rebanho, em uma reunião de obreiros, alguns obreiros vieram ter com ele dizendo que havia um rapaz que estava perturbando os cultos e que o pastor deveria tomar alguma atitude para que isso parasse, para que não se repetisse mais. E o pastor prontamente: não, vamos resolver isso, deixa comigo. Enfim, chegou em casa, e aí eu me refiro como é bom tu ter uma mulher que é sábia, uma mulher que edifica a casa, uma mulher de Deus, uma mulher que ora, uma mulher que tem discernimento de espírito, que busca Deus, que é parceira do seu esposo, no seu ministério, na sua chamada, que está junto, presente. Esta mulher, ela nunca vai te colocar no mato, mas sempre ela vai ter uma palavra, uma direção que vai te conduzir para fazer aquilo que é certo, que é correto, diante dos olhos de Deus. Ele chegou e comentou com a sua esposa: olha, mulher, está acontecendo assim, assado, o que eu devo fazer?
E ela disse assim: olha, antes de tu tomar qualquer atitude, por que tu não vai fazer uma visita para esse irmão? E ele, pois, se for lá mesmo. Pegou o carro e ele foi. E disse que esse irmão morava numa favela, um lugar bem perigoso. E ele conta, né, que o testemunho do pastor Sandro Fontoura é muito forte, né? Ele foi traficante, foi da favela, foi... Olha, uma situação bem complicada. A conversão do pastor Sandro foi dentro de um hospício. Ele conta que Deus usou a boca de um louco dentro do hospício, que profetizou sobre a vida dele, e a palavra de Deus se fez verdade na boca daquele louco. E ele foi liberto, transformado hoje, né, muitos anos de ministério. Deus fez ele um pregador da palavra, um pastor ungido, abençoado, um servo de Deus. E ele foi lá, e aí quando ele chegou lá, muito disseram: não vai lá, é perigoso, coisa e tal. E ele disse: mas eu não tenho medo disso, né? E ele foi até onde ele pôde ir com o carro. Ele foi, depois seguiu a pé até o barraco onde morava o nosso hermano. Enfim, irmão, para resumir a história, né, se você quer saber mais, com mais detalhes esse testemunho, né, pesquisa aí no YouTube aí que vai mostrar, né, pastor Sandro e o testemunho do hermano. Esse irmão, ele era um testemunho muito forte, né? Vários tiros, né? Deus livrou ele da morte, e ele foi preso como consequência dos seus crimes, e ele pegou 26 anos de cadeia. E lá Deus pegou um irmão e mandou, deu o número da cela, tudo bem certinho, e esse irmão foi lá e profetizou sobre a vida do irmão, que ele não ia ficar os 26 anos preso, mas Deus ia arrancar ele de lá, ia transformar a vida dele, mas com uma única condição: que ele ficasse o resto da vida dele glorificando e adorando o nome do Senhor. E este irmão era um irmão daqueles que, né, adorava, glorificava, né, era uma bênção, enfim. E aí o pastor Sandro foi, e aí conheceu o testemunho do irmão, tudo. E daí diz que num culto, esses obreiros abençoados que esperavam que o pastor fosse repreender o nosso irmão adorador, tiveram uma grande surpresa. Porque aquele que não adora, aquele que não glorifica o nome de Deus, automaticamente ele se incomoda com aquele que tem essa atitude, com aquele que se posiciona, com aquele que faz a diferença no meio da congregação. Quem sabe eu estou pregando para alguém que já não glorifica mais. Quem sabe eu estou pregando para alguém que já não adora mais a Deus de verdade. Quem sabe nesta noite eu estou pregando para alguém que a chama há muito tempo já se apagou. Que você não tem mais ânimo para abrir a tua boca em um culto e dar glória ao nome do nosso Senhor. Mas Deus, nesta noite, através do seu Espírito, Ele te desperta e Ele te diz que é tempo de você se colocar de pé, é tempo de você buscar para a tua vida um avivamento espiritual, você pedir para que Deus ele venha ao teu encontro e repreenda essa apostasia, repreenda esta frieza espiritual que tem te consumido por dentro, que tem te destruído, que tem te afastado cada vez mais da presença de Deus. Você que outrora era cheio do Espírito Santo, você que outrora orava, buscava Deus, falava novas línguas, profetizava, pregava a palavra na unção, ousadia do Espírito, e agora você está praticamente morto espiritualmente. Deus me usa nesta noite para despertar você e dizer: ei, levanta-te, tem bom ânimo, porque o nosso Deus, ele te chama nesta noite. Quem sabe você está vivendo aí um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, sem motivação. Você só vê problema.
Você só vê o defeito do teu irmão. Você só sabe criticar. Você só sabe apontar os erros dos outros. Você não consegue mais olhar para dentro de si e fazer uma autoanálise, mas você consegue olhar para o teu irmão e analisar a vida dele e logo, quem sabe, fazer um julgamento precipitado, quem sabe condenar o teu irmão, ao invés de dobrar o teu joelho e orar. Quem sabe nós estamos nesta noite pregando para alguém que está vivendo desta forma, que não adora mais e ainda se incomoda, se perturba com aqueles que são adoradores por excelência. A Bíblia vai dizer que um mandamento novo foi escrito. E este mandamento, ele se torna cada vez mais verdade em nosso coração. Porque as trevas passaram. A Bíblia vai dizer que aqueles que habitavam numa região de trevas, de sombra de morte, eles viram a luz. E essa luz, ela resplandeceu sobre a vida deles. Essa luz é Jesus de Nazaré. Essa luz é o próprio Cristo que veio para iluminar a mente e o coração das pessoas através do Evangelho, através da palavra anunciada. Esta palavra, a qual Pedro disse: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E o apóstolo João, ele vai dizendo: aquele que diz que está em luz, mas odeia o seu irmão, nunca saiu das trevas. E aí eu quero falar de um mandamento muito importante que Jesus nos deu. E ele disse: amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que coisa mais interessante. Como que eu posso amar o meu irmão se eu não me amo? Se eu não me valorizo? Se eu não consigo identificar qual é o meu lugar na presença de Deus? Se eu vivo isolado das pessoas? Se eu vivo amargurado, magoado? Se eu vivo com o coração cheio de raiz de amargura, um coração tomado de rancor, de ódio, como que eu posso amar o meu irmão? Se todas essas coisas e todos esses sentimentos, eles estão me consumindo por dentro. Em primeiro lugar, você precisa se amar. Em primeiro lugar, você precisa se valorizar, para que depois você possa também amar o seu irmão. Porque uma pessoa que é transformada, que é liberta, que é cheia do Espírito Santo, o seu coração não há lugar para ódio, o seu coração não há lugar para rancor. E nós temos um exemplo na Bíblia que é o jovem José. José, ele foi lançado em uma cova pelos seus próprios irmãos. E quando ele achou que ia ser resgatado, ele foi vendido como escravo para os ismaelitas, que chegando o levaram para o Egito e chegando lá o venderam como escravo para Potifar. E se não bastasse tudo isto, este moço, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, que o acusou por ter ele abusado dela, sendo que ele nem sequer tocou nesta mulher. Foi para a prisão injustamente. Estando na prisão, Deus deu sonhos para ele acerca do copeiro, do padeiro. E ele revelou o sonho e disse: quando vocês chegar lá, lembra de mim. O que sobreviveu não teve tempo para lembrar de José.
Porque há um tempo determinado. José poderia ser um menino traumatizado. José poderia ter um coração cheio de ódio. E ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Mas ele disse assim: olha, o mal que vocês me fizeram se converteu em bem. E quantas pessoas que nos fizeram mal, que nos prejudicaram, que nos roubaram, que nos caluniaram. E nós poderíamos nos tornar uma pessoa retraída, mas não. Tudo isso nos sobreveio para que Deus nos colocasse em uma situação, em um lugar aonde nós fôssemos prosperar e servir de bênção para outras pessoas. Então, nesta noite, meus irmãos, nós convidamos você a praticar o amor de Cristo. Sim, porque quando Jesus estava no alto do Calvário, pendurado em uma cruz, ele orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesta noite, se você crê em Jesus, Ele é a luz que entra na tua vida e faz com que todas essas trevas elas desapareçam de uma vez por todas. Aleluia! A palavra de Deus. Eu sempre gosto de citar este versículo. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Então deixe que a palavra de Deus ela entre no teu coração nesta noite. Deixe que a palavra de Deus ela seja luz para a tua vida nesta noite. Saia deste mundo de trevas, de escuridão, aonde só tem ódio, aonde só tem injustiça, aonde só tem corrupção, aonde as pessoas se vendem por tão pouco, aonde muitos vivem uma miséria, aonde muitos que por terem dinheiro se acham prósperos, mas a verdadeira prosperidade é quando se há paz, é quando se há sossego, é quando se pode deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir o sono do justo. Esta é a verdadeira prosperidade que um cristão deve viver aqui nesta terra. Deus ele tem bênção para a tua vida, mas aprenda a amar o seu irmão, mesmo que ele tenha defeitos, mesmo que ele tenha fraquezas, mesmo que ele peque de vez em quando. Não aponte o dedo, não julgue, mas ore por ele. E se você tiver a oportunidade de orientar, de ajudar, de dar uma palavra, faça isso. Você vai ser uma pessoa muito mais útil do que aquelas que só ficam apontando, criticando, zombando, falando mal. E acho que com tudo isso são pessoas abençoadas. Mas não, ao contrário, sempre estiveram em trevas, porque a luz da palavra nunca penetrou nas suas vidas. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus. 22h45. Eu quero te convidar nesta noite para nós estarmos orando a Deus. Quero te convidar nesta noite para nós estar falando com o Senhor. Você que ora, não me deixe orar sozinho, mas se junte a mim nesta noite e vamos orar
para que Deus ele venha libertar vidas nesta noite que estão, quem sabe, vivendo em trevas, que ainda não conseguiram enxergar essa luz tão maravilhosa que é a palavra de Deus, que é a presença de Jesus, que transforma qualquer ambiente. A paz que você procura, o mundo não pode te oferecer, porque somente em Jesus você pode encontrar. Querido e maravilhoso Deus, Pai nosso que estás no céu, oramos nesta noite, ó Deus, pelos nossos milhares de ouvintes e pedimos que a bênção do Senhor repouse sobre cada um deles, que a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e também é luz para o nosso caminho, possa resplandecer sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo nesta noite. Pai, eu oro e peço que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, e o Senhor venha transformar, e o Senhor venha entrar com providência nesta noite. Quantos pedidos de orações, ó Deus, quem sabe as famílias que estão nos acompanhando nesta noite estão vivendo em trevas, estão travando uma batalha no mundo espiritual, e nós sabemos, ó Deus, que a nossa guerra, ela não é contra carne nem sangue, mas é com diabos, demônios, os infernos que se levantam para tentar, ó Deus, paralisar a obra, para tentar calar a voz daquele que prega, calar a voz daquele que anuncia a verdade da tua palavra. Mas nesta noite nós oramos para que todas as barreiras, no nome de Jesus, elas venham cair por terra. Oramos, ó Deus, por milagre, oramos por salvação de almas, oramos por batismo com o Espírito Santo, oramos por renovo espiritual, pelo despertamento sobre a vida daquele que dorme, sobre a vida daqueles que está vivendo um tempo de apostasia, aquele que não sente mais a tua presença. Pai, renova ele agora, levanta ele agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo esse espírito de desânimo que tem se apossado dessa vida, vai batendo em retirada, vai caindo por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que haja libertação, que haja avivamento sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta igreja, sobre este ministério. No nome de Jesus eu repreendo agora todo espírito de contenda, todo espírito de fofoca, todo espírito de mentira, todo espírito de engano, vai caindo por terra agora, vai queimando agora, em nome de Jesus, ó Deus. A sua palavra, ela é um fogo consumidor, porque aonde ela entra, aleluia, o mal não resiste, o mal não resiste, o mal não consegue permanecer no mesmo lugar. Aonde a palavra está tendo êxito, aonde a palavra está tendo crédito, o rima maramanarabachante quando a ramanarabagai. Nós estamos, ó Deus amado, travando uma batalha no mundo espiritual, mas não é na força do nosso braço, mas é pelo teu Espírito, é pelo teu Espírito, é no nome de Jesus. E nós repreendemos, porque a sua palavra diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para curar, para libertar e para expulsar toda sorte de espíritos imundos. E é o que nós fazemos, ó Deus, nesta noite. Oramos para que as prisões sejam abertas, para que as algemas sejam quebradas nesta noite, para que esta vida seja liberta, para que os seus pés sejam soltos nesta noite. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, confirma a sua bênção